No JBN de hoje, você vai ver que o agora ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, pediu demissão do cargo depois que o presidente Jair Bolsonaro exonerou o diretor da Polícia Federal. E o ministro da Saúde voltou a comentar sobre o plano de medidas que vai ser apresentado para os estados avaliarem a possibilidade de saída do isolamento. E ainda a gente vai dar um giro para te atualizar sobre as principais notícias do coronavírus pelo mundo. E a participação do nosso correspondente em Roma, Silvonei José. Ele vai nos atualizar sobre as últimas notícias da igreja. O JBN de hoje já está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao Jornal Boa Notícia desta sexta-feira, 24 de abril. Sérgio Moro falou hoje pela manhã pela primeira vez depois da exoneração do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. Moro decidiu entregar o cargo nesta sexta-feira e deixar o governo Jair Bolsonaro. O agora ex-ministro pediu demissão por não concordar com a decisão do presidente. Ontem, Moro já havia falado que pediria demissão caso Bolsonaro insistisse em retirar Valeixo do cargo. Mesmo assim, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública foi surpreendido com a publicação da demissão do diretor da Polícia Federal no Diário Oficial da União. Ao anunciar a demissão em pronunciamento na manhã desta sexta-feira no Ministério da Justiça, Moro afirmou que disse para Bolsonaro que não se opunha à troca no comando da Polícia Federal, desde que o presidente lhe apresentasse uma razão para isso. Moro disse ainda que o problema não é a troca em si, mas o motivo pelo qual Bolsonaro tomou a atitude. Segundo o agora ex-ministro, Bolsonaro quer colher informações dentro da PF. Sérgio Moro contou ainda que o presidente vem tentando trocar o comando da Polícia Federal desde o ano passado. Ele disse também que não assinou a exoneração de Valeixo, como aparece no Diário Oficial. Moro foi anunciado como ministro em novembro de 2018, logo após a eleição presidencial. Ele disse que quando foi convidado por Bolsonaro para o ministério, o presidente lhe deu carta branca para nomear quem quisesse, principalmente no segundo e terceiro escalão do ministério. Isso inclui o comando da Polícia Federal. A promessa era foco e autonomia no combate à corrupção. Apesar do acordo, Moro vinha colecionando vários episódios de interferência de Bolsonaro na pasta. Em uma das ocasiões, o presidente afirmou que tinha poder de veto no ministério e que quem manda no governo é ele. De todo modo, eu agradeço ao presidente da República a nomeação que me foi feita atrás. Acho que nós tínhamos um compromisso, eu fui fiel a esse compromisso. Acho que estou sendo fiel a esse compromisso no momento em que eu me encontro aqui dentro do Ministério da Justiça. No futuro, eu vou começar a empacotar minhas coisas e vou providenciar aqui o meu encaminhamento da minha carta de demissão. Eu, infelizmente, não tenho como persistir com o compromisso que assumi sem que eu tenha condições de trabalho, sem que eu tenha condições de preservar a autonomia da Polícia Federal para realizar os seus trabalhos. E o ministro da Saúde, Nelson Teich, afirmou hoje que a estratégia para a saída do isolamento, que deve ser apresentada na próxima semana, será baseada no acompanhamento diário da Covid-19 e não significa que vai haver uma flexibilização de imediato. Ele também comentou sobre o salto no número de mortes por Covid-19 no Brasil. De acordo com o ministro, vão ser adotados padrões que levem em conta a situação de cada localidade especificamente. Só assim vai ser possível determinar as medidas para afrouxar o distanciamento de forma segura. Quando eu digo para você que a gente vai ter que mapear no dia a dia e vai ter critérios, estratégias de saída, isso não quer dizer primeiro que a gente vai voltar, vai sair amanhã e que alguém defenda o isolamento ou não. A gente defende o que é melhor para a sociedade. Se o melhor para a sociedade for o isolamento e tiver que ser o isolamento, é o que vai ser. Se eu puder flexibilizar, dando autonomia para as pessoas, uma vida melhor, e isso não vai influenciar na doença, é o que eu vou fazer. Teich afirmou ainda que todas as variáveis possíveis estarão inclusas no plano que vai ser apresentado para os estados avaliarem a possibilidade de saída do isolamento. O modelo já possui uma matriz pronta. Segundo o ministro, os governadores e prefeitos vão ser orientados também a recuarem caso o afrouxamento provoque um aumento de casos acima do previsto.
Então não existe uma escolha de isolamento ou não, é o isolamento na hora certa e a saída e a liberação na hora certa, entendeu? É isso que eu estou te falando. A gente tem que definir isso no dia a dia. Essa capacidade de julgar e tomar decisão que vai fazer com que a gente consiga ajudar a sociedade. A decisão de anunciar o plano de flexibilização das medidas foi tomada mesmo depois que os profissionais do próprio Ministério da Saúde alertaram que o país está caminhando para o período tradicional de pico de internações por doenças respiratórias. Durante a entrevista, Taixe ainda comentou o salto no número de novos casos. E em relação aos números sobre casos novos e óbitos, a gente teve um aumento nos óbitos que foi acima do que vinha acontecendo anteriormente, 407. A gente não sabe se isso aí representa um esforço de fechar os diagnósticos ou se isso aí vai representar uma linha de tendência de aumento. O Ministério anunciou aumento no número de UTIs e afirmou que profissionais da Força Nacional foram enviados para ajudar nas ações de combate à Covid-19 em Manaus, uma das capitais que mais vem sofrendo com a pandemia. A gente hoje habilitou 1.134 leitos de UTI pelo Brasil, nos mais diferentes estados, e a União isso vai representar um investimento no cuidado de 163 milhões ao longo de 90 dias, né? A gente também embarcou hoje para Manaus profissionais da Força Nacional do SUS, para reforçar lá o combate do coronavírus. 96% dos leitos de UTI dos hospitais públicos do Amazonas estão ocupados. E a crise instaurada pela pandemia do novo coronavírus tem mexido com a rotina de muitas pessoas. Por isso, manter o otimismo é importante para superar os momentos de ansiedade e angústia desse momento. E esse é o assunto do comentário do João Gondim. Vamos ver. Se tem uma coisa que todo mundo me pergunta desde que essa história de epidemia começou é: João, e a economia? Para onde vai? Eu não sou porta-voz do mercado, mas eu posso dizer algumas coisas para você do que eu acredito que vai acontecer. Bom, o governo tem injetado bilhões, mais de R$1 trilhão na economia, na expectativa de conter aí o desemprego, a renda das pessoas. Isso parece bom no começo, mas tem data de validade. Isso vai acabar porque é impossível, o governo não tem caixa infinito. O governo arrecada ou pegando dinheiro emprestado através dos títulos públicos de pessoas como eu e você, ou aumentando a carga tributária, que também não é algo que o governo quer nesse momento. Então, na prática, o governo federal e os estados, os municípios, vêm se endividando loucamente para conseguir manter a renda das pessoas. Bom, isso tem um preço caro e esse endividamento lá na frente vai ter a sua conta cobrada. De que forma? Seja no aumento de impostos, que eu acho pouco provável, ou na emissão de novos títulos da dívida pública. Bom, na prática, o que muda é que a economia começa a ficar um pouquinho mais travada, onde os entes, as empresas, as pessoas começam a se endividar, travar o dinheiro, tirar o dinheiro da produção e colocar o dinheiro a mercado para ser emprestado nas mais variadas formas. Bom, essa é uma visão muito financista, econômica. Na prática, o que eu tenho para dizer para você é o seguinte: crises sempre aconteceram. A má notícia é que elas vão continuar acontecendo, mas a boa notícia é que sempre passam. Essa, como todas as outras, vão passar. E para lembrança daqueles que passaram por ela, é só mais uma crise. Como aconteceu em 2008, como aconteceu em 98 e por aí vai. Bom, se vai passar, a melhor coisa a se fazer nesse momento é se preparar. Não só para essa já foi, mas para as próximas. Se você tem as suas finanças em dia, você consegue passar por esses momentos sem dívidas, com orçamento ok e até, quem sabe, investindo em grandes oportunidades que só surgem nesse momento de crise. Então fica atento. Se você não consegue controlar o mercado, talvez controlar as suas próprias finanças, a sua própria economia, seja sem dúvida a melhor solução. E agora nós vamos dar um giro para te atualizar sobre as principais notícias do coronavírus pelo mundo. Vamos acompanhar.
A Câmara de Representantes dos Estados Unidos aprovou um plano de financiamento de 484 bilhões de dólares a pequenas empresas e hospitais, elevando o total de gastos por conta da crise do coronavírus a um total de quase 3 trilhões de dólares. A medida passou na Câmara liderada pelos democratas por um placar de 388 a 5. Os deputados estavam reunidos pela primeira vez em semanas por causa da pandemia de coronavírus. Pela primeira vez desde o início da pandemia de Covid-19, o número de pessoas consideradas curadas em um período de 24 horas na Itália foi maior do que a quantidade de novos casos registrados. O número de pessoas recuperadas aumentou de 54.543 para 57.576 entre quarta e quinta-feira, uma diferença de 3.033. Neste mesmo intervalo, 2.646 novos casos foram confirmados. A quantidade de novos casos também foi menor do que nas 24 horas anteriores. Segundo dados oficiais, a Suécia, país que apostou em uma linha menos restritiva para combater a pandemia do novo coronavírus, superou nesta quinta-feira os 2.000 mortos pela Covid-19. A Agência de Saúde Pública do país ressaltou que o aumento de infectados se deve principalmente aos casos procedentes de Estocolmo, que teria alcançado o pico da curva de contágios no dia 8 deste mês. Um modelo matemático calcula que no início de maio, 1/4 da população terá contraído o vírus. E a Espanha anunciou hoje que o número de mortes diárias por Covid-19 no país caiu para o menor nível em mais de um mês, com 367 vítimas fatais nas últimas 24 horas. O número de novos contágios diagnosticados em um dia também foi o menor desde que o país decretou estado de emergência em 14 de março. O total de mortes no país chegou a 22.524. enquanto os casos confirmados é de 219.764. E nós vamos para o intervalo e a seguir a gente confere uma homenagem especial que a nossa equipe preparou para o Padre Robson de Oliveira, que faz aniversário no próximo domingo. É já já. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar. E a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. No próximo domingo, dia 26 de abril, Padre Robson de Oliveira completa mais um ano de vida. E para celebrar a data, a gente preparou uma reportagem especial sobre a vida desse verdadeiro missionário da Palavra de Deus. Acompanhe. 26 de abril é um dia muito especial, aniversário do Padre Robson de Oliveira, reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno e presidente fundador da AFIP. São 46 anos de uma vida dedicada ao próximo. Robson de Oliveira Pereira nasceu em Trindade, capital da fé de Goiás, e foi aqui que decidiu seguir os caminhos da fé. Desde pequeno, o Espírito Santo agiu de forma decisiva em sua vida, e o chamado do Pai Eterno chegou cedo, aos 14 anos, quando entrou para o seminário. E ele foi perseverante. Aos 18 anos já era formador, um dos únicos no Brasil que não era padre, e sua determinação fez com que conseguisse atrair muitos seminaristas para a vida com Cristo. A tão sonhada ordenação sacerdotal chegou no dia 19 de dezembro de 1998, e aí Padre Robson se entregou por completo ao Pai Eterno, dando início a um trabalho incansável pela evangelização. Em 2004, criou a AFIP, a Associação Filhos do Pai Eterno, e com muita força de vontade, fé e esperança, começou a levar essa devoção para os meios de comunicação. Com a visita da imagem peregrina do Divino Pai Eterno, esteve em várias cidades propagando essa devoção, sempre com palavras e ações que tocam e convidam à conversão e evangelização. Um dos projetos mais importantes na vida do missionário redentorista é a construção do novo santuário, para acolher cada vez mais devotos que chegam de todas as partes do mundo.
O mais recente trabalho missionário idealizado por Padre Robson é a TV Pai Eterno, que no próximo mês completa seu 1º ano e tem levado o amor do Pai Eterno ao mundo todo. Padre Robson de Oliveira veio para servir, como já falou várias vezes, e ele tem sido instrumento do Pai. São inúmeras vidas convertidas e realidades transformadas pela fé desse missionário e propagador do amor do Divino Pai Eterno. Que Deus possa dar forças e saúde para que ele possa continuar a missão, que seja sempre muito feliz e realizado. E este não é apenas o meu desejo, mas de todos os que convivem com ele, seja religiosos, colaboradores, voluntários e, claro, os devotos, que prepararam mensagens recheadas de carinho ao aniversariante do dia. Padre, agora o parabéns da mais jovem da turma. Deus abençoe muito o senhor pelo aniversário do senhor e eu amo muito, muito o senhor, é a luz da nossa vida. Parabéns, Padre Robson. Feliz aniversário. Muita saúde. Um abraço. Parabéns, Padre Robson. E muitas bênçãos para sua vida. Um abraço. Feliz aniversário, Padre Robson. Que Deus te abençoe muito e que você seja muito feliz. Muito obrigado, Padre Robson, por tudo que o senhor faz. Por todas as pessoas que o senhor atende. Por essa obra maravilhosa de iluminação da humanidade. Parabéns, parabéns. Ficaria aqui horas, anos e anos lhe dando os parabéns. Que seja realmente a sua vida iluminada para sempre. Um abraço carinhoso. Deus o abençoe sempre, Padre Robson. Com imensa alegria, suplicamos aos céus, proteção de Maria e as bênçãos de Deus. Parabéns, Padre Robson! É isso aí, parabéns ao Padre Robson de Oliveira pelo aniversário, pela vida dedicada aí a espalhar o Evangelho de Jesus Cristo. E chegou a hora de conferir as principais notícias da Igreja com o nosso correspondente Silvonei José. Ele traz as informações direto de Roma. Acompanhe comigo. Alô, amigos da TV Pai Eterno em todo o Brasil. Francisco, como todas as manhãs, presidiu hoje a Santa Missa na Casa Santa Marta, aqui no Vaticano, nesta segunda semana do tempo pascal. Na introdução da missa de ontem, quinta-feira, dirigiu seu pensamento às famílias em dificuldade neste tempo de pandemia. Em muitos lugares, disse o Papa, se sente um dos efeitos desta pandemia. Muitas famílias em situação de necessidade passam fome e, infelizmente, são ajudadas pelos agiotas. Esta é outra pandemia, a pandemia social. Famílias de diaristas ou, infelizmente, de pessoas que têm um trabalho irregular, que não podem trabalhar e não têm o que comer, e com filhos. E depois os agiotas tomam deles o pouco que têm. Rezemos, continuou Francisco, por estas famílias, pelas muitas crianças destas famílias, pela dignidade dessas famílias. E rezemos também pelos agiotas, que o Senhor toque o coração deles e se convertam. Já na homilia, o Papa comentou a passagem do livro dos Atos dos Apóstolos em que Pedro, diante das repreensões e das ameaças do sumo sacerdote que quer proibi-los de ensinar ao povo, responde que é preciso obedecer a Deus antes que aos homens e anuncia abertamente diante de todos a ressurreição de Jesus, o Salvador, que os chefes religiosos mataram. A coragem de Pedro, que era um fraco, afirmou Francisco, vem da oração de Jesus por ele, para que sua fé não vacilasse. Jesus ora por Pedro e Jesus ora também por nós diante do Pai, mostrando as suas chagas, preço da nossa salvação. Jesus é o intercessor. Devemos ter mais confiança na oração de Jesus, disse o Papa, do que em nossas orações. Que o Senhor, concluiu, nos ensine a pedir-lhe a graça de orar por cada um de nós. E ontem celebramos o onomástico do Papa Francisco, dia de São Jorge. Não receber, mas dar. Esse foi o espírito do Evangelho que caracterizou o dia em que a Igreja celebrou a memória do mártir São Jorge, morto em 303
por não renegar a fé durante as perseguições anticristãs desencadeadas pelo imperador romano Diocleciano. A tradição recorda dele com o episódio em que, protegido pela cruz, mata o dragão que devorava as pessoas. Um símbolo da fé que triunfa sobre o mal. Portanto, ontem nós festejamos o onomástico de Jorge Mário Bergoglio. O presente de Francisco foi a entrega de respiradores e de material de saúde como máscaras, óculos de proteção para médicos e enfermeiras e roupas apropriadas para cuidados intensivos. Os hospitais beneficiados com a doação do Papa estão na cidade de Suceava, na Romênia, foco dos contágios do Covid-19 no país, onde são esperados 5 respiradores de última geração. 2 outros irão para o Hospital em Lecce, aqui na Itália, e 3 para Madrid, na Espanha. Um belo sinal que acontece nesse dia particular em que o Santo Padre não recebe um presente, mas presenteia os outros, observou o esmoleiro pontifício, o cardeal Konrad Krajewski, ao falar da entrega iminente por ele, definida como um abraço do Papa ao mundo inteiro em uma situação difícil. A Romênia está passando por uma verdadeira emergência, em particular na pequena cidade de Suceava, para onde são destinados os respiradores. Na localidade são registrados 25% do total de casos naquele país. Na Romênia, as vítimas fatais são mais de 515 e os infectados 10 mil. Os respiradores e todo o material doado pelo Papa serão transportados em um voo no qual viajará a equipe de 11 médicos e 6 profissionais de saúde romenos, enviados em 7 de abril pelo governo de Bucareste ao Hospital de Lecce para trabalhar com a Itália, nesse momento difícil da batalha contra o coronavírus. A entrega dos 3 respiradores aos hospitais em Madrid está a cargo da Nunciatura Apostólica, junto com o cardeal Carlos Osoro Sierra, arcebispo da capital espanhola. O país ibérico está em quarentena até 9 de maio. O número de pessoas infectadas ultrapassa 208 mil. As mortes chegam a quase 22 mil. Cerca de 86 mil infectados pelo Covid-19 já se recuperaram. Os 2 respiradores destinados ao Hospital de Lecce foram entregues ontem pelo próprio cardeal Krajewski. E uma última informação. A sala de imprensa da Santa Sé comunicou ontem que o Congresso Eucarístico Internacional, recordamos, programado para se realizar no próximo mês de setembro, na Hungria, foi transferido para 2021. A comunicação destaca que, devido à atual situação sanitária e suas consequências nos deslocamentos e encontros de fiéis e peregrinos, o Santo Padre, juntamente com o Pontifício Comitê para os Congressos Eucarísticos Internacionais e com o Episcopado Húngaro, decidiu então adiar para setembro de 2021 o 52º Congresso Eucarístico Internacional. Essa edição tem como lema: todas as minhas fontes estão em ti. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvonei José. Obrigado, Silvonei, pelas informações. E esse foi o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua audiência e a gente vai ficando por aqui. Lembrando que segunda-feira nós estamos de volta com as principais notícias da Igreja, do Brasil e do mundo. E é claro que eu conto com a sua companhia. E a gente vai encerrar o jornal de hoje com música. Você vai ficar com um clipe produzido pela paróquia Nossa Senhora das Dores de Boa Esperança, em Minas Gerais, que faz parte do projeto Cante Conosco, mas Cante em Casa. Veja como ficou bonito. Banhados em Cristo, somos nós.